Isso aí. Agora, oficialmente, tá, fez o sinalzinho, então é porque começou. Então, boa noite. Vamos começar mais um Jornal Club essa semana. É a segunda apresentação, né, do nosso querido amigo Matheus Macedo. Ele foi meu amigo de graduação na UERJ. É cria da casa, trabalha no departamento de DEFNAI, a professora Clemência, que a gente já tinha até comentado. Então, não vou falar seja bem-vindo, porque você já é de casa, mas fica à vontade, Matheus. Antes de você começar, né, eu vou pedir para todo mundo dar um ok, né, ou falar sim a respeito da gravação, que depois disponibilizaremos o vídeo no nosso canal do YouTube. Ia falar do canal agora, mas vou deixar para os avisos finais, né? Beleza, então pode começar, Matheus. Bom, pessoal, então uma boa noite a todos, né? Sempre é um prazer poder estar aqui com vocês, né? Essa minha apresentação vai ser uma espécie de review, né? Que eu vou fazer com vocês por conta de uma disciplina que eu estou fazendo na pós-graduação com o professor Walter, que está aqui, inclusive, julgando o trabalho, e é parte da avaliação que ele propôs com o tema como se fosse uma aula. Aqui eu vou dar como se fosse um seminário, então vai ter contas que não vão ser totalmente abertas aqui, e isso é devido à disciplina dele de introdução à teoria eletrofrata, tá? Então, esse modelos efetivos com quebra de simetria de Lorentz é um assunto que eu escolhi, que eu já venho querendo estudar ele há um bom tempo, mas aí por questões, né, de tempo e de conteúdo, a gente acaba meio que postergando os estudos, e aí calhou de conseguir estudar isso para o tema de seminário, para a disciplina da pós, e aí eu estou apresentando isso aqui para vocês, tá bom? Bom, então vamos começar então. Modelos efetivos com quebra, né, da simetria de Lorentz. Então, antes de tudo, vamos definir o que é uma simetria de Lorentz, tá? Simetria de Lorentz é algo muito simples de ser visualizado. Se você for observar, nós temos aqui dois aceleradores, né? O LHC, que fica entre a França e a Suíça, e nós temos o Fermilab, que fica nos Estados Unidos, tá? As minhas amostras, elas vão ser as mesmas. Vão ser elétron, elétron, antielétron, pode ser próton, antipróton, não importa, né? Eu vou pegar as minhas duas partículas, né, o meu conjunto de partículas, e eu vou colidir as duas, né? Isso não importa aonde eu estou fazendo isso. Se eu estou fazendo isso no CERN, ou se eu estou fazendo isso no Fermilab, ou se eu estou fazendo isso na USP, que também tem um pequeno acelerador linear. Ou seja, a física, as medições, o que eu vou encontrar, não importa, tá? O lugar aonde eu for fazer essas medidas, eu vou ter que obter a física igual, ok? Isso é uma parte um dos conceitos mais fundamentais que nós temos da física, tá? E essa simetria de Lorentz, elas nos dá essa abordagem, tá bom? Então aqui, por exemplo, é como se eu tivesse que o meu observador, que é um dos aceleradores, estaria parado e eu apenas movimento, tá, a minha amostra, tá? Eu pego a amostra de um lado, vou para o outro, mas o meu acelerador, ele não gira, ele não anda, ele está ali parado, tá? Um outro caso, por exemplo, é quando eu tenho a minha amostra, eu não posso mudar a minha amostra, não tem como eu mudar a minha amostra de lugar, tá? Mas eu consigo mudar o meu observador, tá? Isso é o caso que a gente vê isso em dados e observações astronômicas, tá? Nós temos a Terra ali, e ela gira em torno do Sol, mas a gente tem que fazer algumas observações em galáxias, em quasares, nesse caso aqui são os conjuntos de estrelas, as Pleiades, em que a gente não tem como mover, obviamente, esse conjunto de estrelas. A gente só consegue mover, né, a Terra. E aí, em um dado instante, a Terra está num lugar, depois, 6 meses depois, ela está em outro lugar. Então, a gente consegue mudar, né, o nosso observatório, e não o conjunto onde a gente vai fazer a medida, mas a gente obtém as mesmas
medidas. A gente precisa obter as mesmas medidas, não importa o nosso, aonde a gente observou elas, tá? Então, simetria de Lorentz é basicamente isso. Então, a física, ela as leis da física ela tem que ser invariantes sobre esses tipos de transformações. E que tipo de transformações são essas? Nós temos um nome para elas. Transformações de partículas ou uma rotação ativa, que a gente fala do nosso sistema. Então, nós estamos mantendo o nosso observador ali parado e apenas a nossa partícula se move, que é o que eu indiquei aí pelo P. Tá? Então, nós temos uma partícula que é representada por P, eu jogo ela para P', o meu observador vai observar, tá, a mesma física, quem está em P e que está em P'. Um outro caso, por exemplo, tá, é a rotação passiva, ou a transformação de observador, que é o caso da astronomia. A minha partícula está lá parada, tá, mas eu rodo apenas o meu observador. Isso eu posso fazer uma rotação, eu posso fazer um boost, e isso não tem que alterar a física do meu sistema. Ok? Bom, só que isso é a maravilha que nós observamos, né, no mundo que nós temos do século XX, da física do século XX, né, e todas a física se tornou reconhecida por essa simetria que é dita como uma simetria mais fundamental da natureza. Então, tudo que a gente descobriu das físicas de partículas, dos bósons, né, o que a gente encontrou nos aceleradores, as descobertas feitas na astronomia, foi devido graças a essa simetria fundamental, que é a simetria de Lorentz. Só que tem um problema. Essa simetria ela está inserida dentro do modelo padrão da física de partículas. Só que o modelo padrão ele tem alguns problemas. Problemas que não conseguimos resolver. É como se fosse que nós tratamos o modelo padrão como uma teoria fundamental. Só que por ela ter esses problemas que ela não consegue resolver, a gente não pode dizer que ela é uma teoria fundamental, tá? Por conta dessas... Aqui eu linkei apenas alguns problemas, mas são 13, se eu não me engano. Aqui eu só lembrei desses 7, né? E aqui depois está linkado, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, e esses links que estão aqui são teses de doutorado ou tese de mestrado daqui do Brasil, tá? Tem muita gente boa trabalhando com essas problemáticas do modelo padrão, então eu me atentei ao fato de poder procurar, tá? Físicos que fazem essa contribuição para a ciência, físicos brasileiros que fazem essa contribuição para a ciência, por conta desses problemas que estão aqui no modelo padrão, tá? Então, nós temos aqui a hierarquia de Gauge, tá? Ou seja, que é quebrando a simetria de Gauge espontaneamente, nós não temos uma proteção, digamos assim, de um escalar pelo campo de Higgs, tá? Pois quem quebra a simetria, ele é um escalar. E eles podem adquirir correções quadráticas em suas massas, tá? E isso vai meio que desestabilizando a hierarquia de Gauge. Então, se você quebrar a hierarquia de Gauge, você não consegue ter essa hierarquia de massa dentro do modelo padrão. A própria massa do Higgs, que ele é um parâmetro, tá? Ele não é determinado, ele é uma coisa que você impõe dentro do seu modelo, ele não sai livremente, tá? E isso é devido ao fato de que o próprio modelo de Higgs, ele advém de uma teoria efetiva, tá? O modelo de Higgs não foi inserido dentro do modelo padrão. Ele foi inserido dentro do modelo padrão depois. Então, o modelo de Higgs ele é um parâmetro que está ali inserido. Então, por que você precisaria de inserir essa massa, né, esse campo de Higgs que preenche e que dá massa às outras partículas, né? Isso ainda é uma coisa que ainda está sendo a estudar. A assimetria matéria-antimatéria, tá? Por que nós temos mais matéria do que antimatéria no universo? O pequeníssimo momento de dipolo elétrico do nêutron também é um importante problema e também que precisa ser ainda mais discutido, tá? A não indicação de matéria escura, tá? E existe várias e várias teorias que está aí para poder entender a matéria escura, como o próprio oscilações de neutrinos, que foi até, inclusive, apresentado semana passada pelo professor da PUC. Você também tem
indicações de matéria taquiônica, né, os táquions que podem violar aí o princípio da causalidade, enfim, muitos problemas em abertos que ainda estão aí para serem discutidos na matéria escura, tá? A violação de CP na física das interações fortes, tá? Também é um assunto que está em aberto, tá? E a ausência de massa dos neutrinos, né? Você não tem massa dos neutrinos no modelo padrão, tá? Mas nós sabemos, né, que a partir de, se eu não me engano, em 99 ou em 2011, o Super Kamiokande descobriu a oscilação das massas dos neutrinos, e aí precisou de ser corrigido isso, tá? E por conta desses fatores que estão aí, o modelo padrão, ele deve vir de uma teoria mais fundamental. E dessa teoria mais fundamental, a gente entende que é uma teoria mais completa. É uma teoria que vem explicar todos esses problemas que o modelo padrão não consegue explicar para nós, tá? O modelo padrão é um modelo que está indo muito bem, tá? Todas as coisas que a gente está medindo, né? As nossas descobertas, as previsões, inclusive, que o modelo padrão dava para a gente, inclusive para as famílias dos quarks, né? As 3 gerações dos quarks, o modelo padrão previa isso para a gente. Isso, de uma certa maneira, é muito fantástico. Mas essas coisas ainda que estão aqui, né, esses 13 problemas, aqui eu linkei só 7, mas esses 13 problemas que estão aqui, o modelo padrão não consegue explicar. Então ele não pode ser uma física fundamental, ele não pode ser uma teoria fundamental. Tá? Ele tem que advir de uma teoria mais fundamental. E é isso que o modelo de teorias efetivas dá para nós. Teorias efetivas é exatamente isso. É você descrever, tá? A partir de uma teoria mais fundamental, você indo corrigindo, fazendo correções, tá? E aí você consegue encontrar digamos assim, esse modelo, que aqui é a lagrangiana, a partir dessas correções que vocês fazem, tá? Então, o modelo padrão, ele vem de uma teoria fundamental. Então, ele é uma teoria efetiva, ok? Então, aqui é o jeito que nós fazemos, digamos assim, tá? A construção de uma teoria efetiva. Aqui nós temos, então, o nosso L0, esse aqui pode ser considerado nosso modelo padrão, tá? Mais algumas correções que nós fazemos, entendeu? Que é a construção desse operador que nós temos aqui, tá? O modelo padrão como uma teoria efetiva, pensa no caso do bóson de Higgs, né? No campo de Higgs. Antigamente, você tinha o que você encontrava, que você já tinha encontrado, mais o modelo de Higgs, mais o operador que vinha do modelo de Higgs, né? E aí você tinha uma construção efetiva daquilo que você já tinha com aquilo que você quer ter, que é o modelo de Higgs. É isso que nós fazemos com construções de teorias efetivas, tá? Dessa maneira que está aqui, nós temos esses operadores aqui, que são esses OIs, tá? É esses operadores que vai dar o caráter, tá? O que vai ser o responsável por quebrar a nossa chamada simetria de Lorentz, tá bom? E esses operadores que estão aqui, esses OIs, eles têm 3 classes. Eles podem ser relevantes, tá? Eles podem ser, no caso deles serem relevantes, é que a dimensão desses operadores seja menor do que 4, e aí esse fator lambda que está aqui, DI menos 4, tá? É claro que eu estou trabalhando aqui no espaço de Minkowski, então eu tenho que ter uma dimensão quadritemporal, 3 parciais mais uma temporal, então quadridimensão de Minkowski. E esses operadores relevantes que estão aqui, quando eu tenho eles que são menores do que 4, tá? Esse meu lambda, ele vai subir, tá? Então ele vai ser o que nós chamamos de cutoff, ele vai ter uma contribuição robusta para a nossa construção do nosso modelo. Então ele vai ter uma contribuição bastante forte, você vai conseguir medir ele muito fácil, tá? Se os operadores eles são marginais, a gente fala que essa dimensão desses operadores é igual a 4, e aí a correção que você precisa fazer para que a lagrangiana seja quadridimensional, a dimensão dele aqui associado vai ser igual a 1, né? Então, esse lambda aqui vai ser igual a 1, tá? Então, esses operadores marginais, eles são aqueles que já aparecem no lagrangiano original, tá? São todos os operadores que estão ligados a constantes de acoplamento adimensionais, que não atrapalha a renormalizabilidade do ponto de vista do power counting, tá? E os operadores irrelevantes são aqueles que têm a dimensão maior do que 5,
E são esses operadores que vai dar para nós, e aí você vai subindo cada vez mais na dimensão, são esses operadores que vai dar para nós as contribuições pequenas que nós queremos encontrar, né, na violação da simetria de Lorentz, ou até mesmo de qualquer construção de teoria efetiva. Tá bom? Esses operadores de dimensão cada vez maiores, né, eles vão ter, cada vez que você vai subindo a dimensão, você vai encontrando esse católico cada vez menor, cada vez maior, a constante que está ligado a ele vai ficar cada vez menor e você vai ficar cada vez mais difícil de encontrar, né, a existência desses operadores, ok? E aí, como que a gente insere, como eu tinha falado, esses operadores OIs que estão aqui, são eles que vão dar o caráter da violação da simetria de Lorentz, tá? Eles são operadores, como eu já disse, irrelevantes, tá? E com parâmetros com dimensão de massa. Então, esse lambda aqui tem dimensão de massa negativa e são supressas por potência de escala da massa de Planck. Então, ou seja, 10 a menos 19. Então, se você for colocar um operador que tem dimensão, digamos assim, 5 ou 6, né, digamos de dimensão 6, então você vai ter um lambda elevado ao quadrado. Aqui vai ter dimensão 6, lambda elevado ao quadrado, e aí você vai ter a massa de Planck, que já é uma massa muito alta, ela vai estar elevada ao quadrado. Então, você vai ser isso daqui elevado ao quadrado. Né? Vai ser 38, né? Deve 38. Então, isso vai ser uma contribuição muito pequena que você vai encontrar, entendeu? Desses operadores que violam a simetria de Lorentz. Então, é isso que eu quero muito bem salientar aqui. É difícil de você conseguir encontrar esses operadores que violam Lorentz, porque as contribuições deles são muito, muito pequenas para o Lagrangiano original, tá? Mas qual o interesse que nós temos de violar essa simetria, tá? Isso dá para nós a existência de uma anisotropia espaço-temporal, né? Vale lembrar aqui que uma anisotropia é a característica que uma substância possui em que uma certa propriedade física, ela varia com a direção, tá? Então, não há uma direção privilegiada no espaço-tempo. Isso é muito curioso, tá? Isso, você está quebrando a simetria de Lorentz, você está quebrando uma simetria fundamental, que agora o espaço, ele dá para você certas propriedades, né, em que você... uma propriedade que você meça os observáveis físicos de maneira diferente. Não importa o espaço que você está, tá? Então, isso é o mais fantástico de tudo, tá? E agora, será que a física do modelo padrão, ela percebe uma violação da simetria de Lorentz? Essa é a pergunta que nós queremos, né? Poderia ter no nível de energia dos aceleradores algum efeito da violação da simetria de Lorentz? Né? Ele pode dizer para a gente qual a melhor física fundamental que está acima do modelo padrão? Tá? É por isso que a gente busca estudar teorias de campos com violação de simetria de Lorentz, para ver se esses efeitos eles são detectáveis e qual a melhor maneira de descrevê-los. Ok? Será que eles vêm, por exemplo, da gravitação quântica? Eles podem vir da supersimetria? Eles podem vir da teoria de cordas? Tá? E essa origem nos diz qual é a física mais fundamental que está além do modelo padrão. Tá? Então, assim, é muito interessante a gente encontrar, né, essas buscas por modelos que têm essa violação da simetria de Lorentz. Atenção, isso não tem nada a ver com violar os postulados de Einstein, tá? Então, não tem nada aqui de nada viajando acima da velocidade da luz, tá? E nós estamos trabalhando com todos os referenciais, estamos fazendo uma teoria local, tá? Isso até é uma coisa muito interessante a gente poder salientar aqui. Eu acredito que tem pessoas com mais gabarito do que eu para falar disso, como... se eu não me engano, o Juan e o Lucas Nicolas, que trabalham com violação de CP, né? Se você tem violação de CPT,
e você mantém a localidade, você mantém a conexão spin estatística, você mantém o hamiltoniano Hamiltiano, né? E se você está quebrando o CPT e mantendo essas simetrias que está aí, localidade, conexão spin estatística, Hamiltoniano, Hamiltiano, você obrigatoriamente está quebrando Lorentz, porque é mais plausível, é mais fácil de enxergar uma violação da simetria CPT, que é um combo dessas outras simetrias, não é? Um combo dessas outras simetrias. Se você violar CPT, você está violando então Lorentz, mas o contrário não é necessariamente verdade. Ou seja, se você está violando a simetria de Lorentz, você não está necessariamente violando a simetria CPT. Ok? Bom, e como é que a gente faz esse tipo de entendimento? Tá? O modelo padrão estendido, que é o que nós chamamos de SME, tá? Ele é um modelo teórico efetivo e que parametriza desvios da simetria de Lorentz de uma maneira, digamos assim, mais geral. Tá? E é por isso que ele é muito poderoso e que ele possibilita a comparação de resultados experimentais diferentes. O que o modelo padrão estendido dá para nós? Nós estamos querendo entender uma física que está muito acima da escala do modelo padrão e nós queremos resgatar os efeitos, queremos tentar observar os efeitos dessa teoria, né, de mais alta energia, os restícios dela em energias mais baixas. Só que como que a gente faz isso? Nós mantemos, tá? Nós não incluímos novas partículas, tá? Nesse modelo super padrão, nesse modelo padrão estendido, ou seja, não estamos incluindo aqui, digamos, a supersimetria. Existem trabalhos que colocam a supersimetria, mas existem trabalhos que não colocam a supersimetria. Quando você coloca a supersimetria, você está inserindo novas partículas, né? Mas nós também mantemos todo o seu conteúdo. Então, lepton carregado, os neutrinos, os quarks, os bósons de Gauge, os gluons, o fóton, o Higgs e as simetrias do modelo padrão. Então, a SO2, SO3, SO2 e o 1 está mantido ali. Tá? E esse aqui é o artigo que eu citei para você, que eu pedi para o Rui linkar lá no e-mail, que esse artigo aqui que nós vamos estudar, vamos destrinchar ele um pouquinho. Tá? Esse artigo aqui do Carol Field e do Jaquil é um importante artigo em que eles dizem como que você pode quebrar a simetria de Lorentz na eletrodinâmica, né, incluindo, aumentando a dimensão na lagrangiana de Chern-Simons, tá? E ele também está linkado aqui também nessa parte aqui desse slide, tá? Então, como é que a gente enxerga esse SME, tá? Então, nós temos aqui uma energia aqui na escala de Planck, aqui está a massa de Planck, a escala de Planck está aqui, é como se fosse o topo, tá? É aqui que quebra Lorentz. Lorentz quebra numa teoria mais altas energias. Tá? Então, aqui nós encontramos a quebra da simetria de Lorentz, em 10 a 19 GeV, tá? Que é a gravitação quântica, e aí o SME, ele dá para nós uma espécie de restícios. Nós tentamos entender a física que está nesse topo que está aqui, como que ela pode influenciar a física que está aqui. E isso nós fazemos com base em modelos efetivos. Tá? E quando eu falo que isso aqui é um deserto, é porque nós temos esse gap aqui, ó, de energia, né, que a energia aqui do modelo padrão, em 10 a 2 GeV, caminhando, digamos assim, para 10 a 13 GeV, né, e por aí vai, caminhando com passos bem lentos. E acima disso, nós podemos ter supersimetria como uma teoria fundamental? Nós podemos ter a Guth, a teoria de grande unificação, nós também podemos ter. Mas qual dessas aqui vai dar realmente para nós aqui, vai dizer para nós qual teoria é mais fundamental? Qual dessas teorias, digamos, é mais completa, que soluciona esses problemas, né, do modelo
padrão. E fazendo o SME, nós conseguimos identificar qual dessas partes maiores aqui viola a simetria de Lorentz e qual é a origem dessa violação da simetria de Lorentz, fazendo todo essa ferramenta em energias da ordem do modelo padrão. Tá? Então é isso que o modelo padrão estendido dá para a gente, essa poderosa ferramenta, munido, né, às teorias de campos efetivas. Ok? Bom, qual foi a ideia do Carroll, do Field e do Jaquil? Né, que eles fizeram isso em 1990, tá? Então, pensa aqui comigo. Essa aqui é a lagrangiana do modelo de Chern-Simons, que é o modelo em 2+1. Acredito que quem trabalha com teoria de campos aplicada à matéria condensada conhece muito bem essa lagrangiana, porque tem algumas influências aí envolvendo efeito Hall quântico, essas coisas assim, né? E o que o Carroll, Field e Jaquil fez é o seguinte: vamos pegar essa lagrangiana de Chern-Simons e vamos aumentar a sua dimensão, tá? Quando você aumenta a dimensão da lagrangiana, você não está alterando a dimensão nem do A e nem do F, tá? Mas você aumenta aqui a dimensão do seu Levi-Tivita. Você está colocando o índice aqui a mais nele. Então, para poder fechar os índices, é preciso de existir um vetor de fundo. Um vetor que não tem nada a ver com o sistema. E isso é muito importante estar aqui salientado. O vetor de fundo ele não pertence ao seu sistema. Ele é uma variável que está independente do sistema. Ele não tem dinâmica junto com o sistema. Ele está fora do sistema. Entendeu? Porque ele não faz parte do seu sistema. Você botou ele como uma espécie adicional. Se eu for para dimensões maiores, se eu for para a dimensão 4+1, esse vetor deixa de ser, né, um vetor e passa a ser um tensor de fundo. Tá? E o epsilon ganha mais um índice. Tá? Mas o vetor de fundo ele não faz parte desse nosso sistema físico que está aqui. Ele é um vetor de fundo. Quando nós resolvemos, então, tá? a nossa... e uma coisa que é importante também está aqui atentado. Essa lagrangiana que está aqui, ela é um invariante de gauge. Né? Lembra que eu tinha falado com vocês lá de que para poder quebrar a simetria CPT, eu tenho que ter a invariância de gauge, né? Acho que eu tinha esquecido de mencionar a invariância de gauge. Eu tinha que ter a invariância de gauge, eu tenho que ter a conexão entre spin e estatística, ou seja, bósons que comutam e férmions que anticomutam. Eu tenho que ter a minha teoria aqui é tudo local, tá? Então eu estou trabalhando dentro da localidade, e eu também tenho que ter o hamiltoniano remitiano, ou seja, está ligado aos observáveis da minha teoria, tá? Só que, quando você insere esse vetor de fundo, há um problema na invariância de gauge, tá? Para esse modelo aqui ser um invariante de gauge, esse vetor que está aqui, porque esse F aqui é invariante de gauge, mas o A não é invariante de gauge, tá? Mas para isso poder ser satisfeito a invariância de gauge, esse vetor aqui de fundo, ele tem que respeitar o quadro rotacional nulo. Então, digamos, dmi menos dmi tem que ser igual a zero. É o único jeito de você manter a invariância de gauge dessa lagrangiana se esse vetor for um quadro rotacional nulo. Tá? E aí isso a gente encontra, né, calculando a ação, e depois você consegue, aplicando as identidades de Bianchi a partir disso, a gente consegue encontrar essa invariância, tá? A equação de movimento, né, como muitas pessoas sabem, a gente varia, essa lagrangiana está dentro de uma ação, então nós variamos a ação e igualamos ela a zero, né, e aí a gente consegue encontrar essa equação aqui de movimento, tá? Esse F til aqui é o dual do F, é o dual do vetor F que está aqui, ok? E aqui eu estou colocando esse Jni como se fosse uma fonte, né? Mas vamos trabalhar basicamente no vácuo. Tá? Isso aqui é só uma maneira mais geral da gente conseguir enxergar, mas a física interessante surge quando você bota isso no vácuo. É a coisa mais incrível, uma das coisas mais incríveis que, particularmente, eu vi durante a
a minha pouca trajetória que eu tenho aí na física, tá? Mas como é que a gente faz, então, como é que a gente quebra Lorentz a partir dessa teoria que está aqui, ó? Dessa teoria que está aqui. Como é que a gente quebra Lorentz? Bom, aqui nós temos o nosso campo. Os nossos campos A e F, eles estão aqui, tá vendo? Esse aqui é o nosso campo A e F. Esse aqui é o nosso vetor de fundo, tá vendo? Ele está fora do nosso sistema. Ele não pertence ao sistema A e F, não é? E aí nós temos aqui o eixo, o V, que é o nosso eixo, tá? De observação. Se eu rodar o eixo, vocês podem ver que, independente da nossa movimentação que nós fazemos, a transformação passiva ou o observador, né, mudar, fazer um boost, uma rotação, ele vai enxergar esse vetor de fundo e esse campo AF equivalentes, independente de onde, né, está o nosso observador. Então, a transformação passiva, ela não interfere, ela não faz a violação da simetria de Lorentz. Mas aonde está, então, a violação da simetria de Lorentz? Está simplesmente na transformação de partículas ou na rotação ativa. Isso por quê? Porque o nosso campo AF, que está aqui, onde todas as nossas partículas estão aqui, tá? Lembra que eu faço qualquer transformação de Lorentz, ela é feita no meu campo em questão. O meu campo V, o meu vetor V, eu não dou caráter de campo para ele. Ele é um vetor externo que está no meu sistema. Quando eu vou transformar, fazer a transformação de Lorentz, mudar de um espaço, mudar a minha amostra de um espaço para o outro, eu estou mudando o meu campo. Então, quando eu faço isso daqui, eu mantenho o meu vetor de fundo lá parado, mas o meu campo AF vão mudar. E é aí que eu quebro Lorentz. Porque a percepção que eu posso ter, eu, observador, posso ter do meu campo AF, vai influenciar nesse deslocamento que o campo AF tem em relação ao vetor V de fundo. Isso aqui é uma coisa incrível, né? É muito, às vezes chega a ser um pouco óbvio se vocês forem tentar observar, mas os efeitos dessa violação da simetria de Lorentz é o que nós buscamos em teorias mais fundamentais, tá? Existem vários modelos que você pode colocar, até mesmo da física clássica, de você botar um vetor V de fundo que influencia o campo, pode ser um campo magnético, entendeu? Mas existe ainda problemas que você possa ainda tentar resolver. Mas esse fato que está aqui, essa transformação de partículas, é o que nós entendemos como a violação da simetria de Lorentz, mantendo esse vetor V constante, já que ele não sofre a rotação do nosso sistema físico, tá? Como é que fica, então, as equações de Maxwell, tá? Então, a partir dessa equação que nós temos aqui, da solução, né, da variação da ação, nós encontramos as equações de Maxwell, tá? Essas equações são as únicas que são modificadas, tá? As outras equações não são modificadas porque mantêm a identidade de Bianchi. Agora, essas equações, a equação de Gauss e essa equação aqui, se eu não me engano, é a de Faraday-Lenz, né? Elas sofrem uma mudança, porque se eu for considerar isso aqui no vácuo, ou seja, não tenho distribuição aqui de carga, então isso aqui, esse ρ aqui é zero, eu posso ter campo elétrico, né? O meu campo magnético, ele pode gerar campo elétrico, né? Então isso é uma coisa fantástica que você tem por conta desse vetorzinho V que está aqui. Idem também para a segunda equação, tá? Se eu não tiver corrente de deslocamento, então meu dt é igual a zero, também não tenho a minha essa minha corrente aqui também pode também ser considerado zero. O meu vetor V, ele vai influenciar na construção do meu campo magnético a partir desse campo elétrico externo que eu tenho, tá? Isso é incrível quando você insere esse vetor que pode violar a simetria de Lorentz, tá? Mas não é apenas a simetria de Lorentz, desculpa, não é apenas a solução das equações, né, achar as equações de Maxwell que é importante para nós. O que é importante para nós aqui é as relações de dispersão,
tá? E isso é feito no vácuo, ou seja, eu estou considerando o meu ρ e o meu j igual a zero, tá? Então, quando eu tenho as minhas relações de dispersão, que é basicamente uma relação que eu tenho com a frequência e o vetor de onda, né, que eu chamei aqui de K, eu tenho, essa relação de dispersão ela é calculada quando eu insiro uma polarização, né, genérica, digamos assim, nas minhas equações de Maxwell, tá? E aí eu consigo chegar nessa equação via essas transformações que eu faço, né? O meu campo E e o meu campo B, eu escrevo eles em termos de I, K, né? E0, I, K, vezes a exponencial de alguma coisa lá, e aí você consegue encontrar a descrição do seu campo elétrico no espaço de Fourier, e é isso aqui que a relação de dispersão dá para a gente, tá? E a gente aqui considera esse vetor μ aqui de fundo, digamos assim, a gente pode ser um pouco conservador, né? E colocar esse vetor μ aqui como se fosse um vetor spacelight, né? Ele é um vetor tipo espaço. A parte temporal dele é zero, ele tem apenas a parte espacial, tá? Isso é para a gente não produzir os chamados modos taquiônicos, tá? Ou propagação supraluminal, que faz com que nós temos propriedades que estão além da localidade que nós estamos querendo entender. Então, aí você poderia produzir táquions, que são partículas que viajam mais rápido do que a luz, tá? Então, isso aí a gente não quer. Então, aqui, nós colocamos esse vetor, fixamos esse vetor dessa forma aqui, como a parte temporal nula, e a parte espacial como um vetor V qualquer, tá? E a relação de dispersão, ela dá para nós essa característica que está aqui. As relações de dispersão mais usual é quando você tem, né, o vetor V igual a zero. Então, se isso aqui é zero e isso aqui é zero, o nosso ômega é igual ao módulo de K, que é a relação de dispersão usual que nós temos, né, da propagação da luz. O problema é que aqui surge essa relação muito curiosa aqui que nós temos, tá? Essa presença, apenas a presença, né, desse sinal de mais ou menos aqui, isso dá para nós um resultado fantástico, tá? Que é o resultado de que nós podemos ter a chamada birrefringência do vácuo, tá? A birrefringência é uma propriedade óptica de um material que possui diferentes índices de refração para diferentes direções de propagação da luz. E esse ângulo θ que está aqui é o ângulo de propagação da onda, tá? Que é esse vetor V aqui, esse vetor K, ângulo de propagação da onda com o vetor V, tá? Esse vetor V aqui externo, tá? Então, se nós temos uma onda que está polarizada para um lado e está polarizada para o outro lado, isso vai influenciar na minha relação de dispersão. Isso que é uma coisa realmente fantástica. E isso é o que nós chamamos de birrefringência, tá? O efeito, tá? O exemplo de uma onda circularmente polarizada, que ela é a solução das equações de Maxwell, e também uma outra grandeza que é a sua velocidade de grupo, que ela depende do estado de polarização. E com isso nós temos a chamada birrefringência, tá? Ou seja, o vácuo tem a possibilidade de fazer com que a sua onda polarize, né? Que a sua onda tem um comportamento diferente. Você está no vácuo e a sua onda pode ter resultados diferentes daquilo que você esperava, na presença desse vetor externo aqui constante. Isso é uma das coisas mais fantásticas que tem, você ter birrefringência do vácuo. Isso é uma das coisas mais fantásticas que tem, tá? Então, o efeito da birrefringência, ela é pequeno por causa dessa escala de Planck, que nós temos lá, como eu tinha explicado anteriormente, que a massa de Planck ele entra como um fator no denominador, e ela já é uma escala muito alta, e quando você vai inserir esse operador que viola a simetria de Lorentz, ele fica supresso pelas potências da escala de Planck. Então, a sua resolução desse fenômeno ela é muito pequena, por conta dessa escala de Planck. Tá? Então, há indícios de encontrar esse fenômeno no raio de luz
que viaja distâncias muito grandes, tá? Na casa aí dos centenas de anos-luz de distância, tá? O problema é que, neste caso, nós não temos controle sobre a fonte desse raio de luz. Então, nós não podemos controlar a sua polarização inicial. Apenas conseguimos medir a polarização da luz que chega no detector da Terra. Então, normalmente, nós fazemos esses experimentos, nós não, os físicos, astrônomos fazem esse experimento de poder detectar a birrefringência do vácuo em dimensões astronômicas, em estrelas de nêutrons, em galáxias, em quasares, entendeu? E aí que você consegue encontrar, digamos assim, indícios dessa polarização, tá? E aqui está também a velocidade de grupo que nós encontramos, né? Quando você tem apenas o vetor, se o seu vetor V ele é igual a zero, como está aqui, ó, né? O vetor V que advém daquele vetor de fundo, você tem que a velocidade de grupo era aquela que nós conhecemos, o K sobre a frequência, né? O ômega que está aqui. E aí você surge esse fator de mais ou menos aqui que mostra que você pode ter velocidades de grupo diferentes, tá? Para cada estado de polarização. E isso é uma coisa muito fantástica. Se você pode até demonstrar que se você for para o referencial de repouso do fóton, então K igual a zero, tá? O módulo de K que é igual a zero, você consegue demonstrar que o vetor V, ele dá para você uma possível escala da massa do fóton. Então, pode existir, tem até limites experimentais que dizem que a massa do fóton é 10 a menos 19 GeV, uma massa muito pequeníssima, e aí você consegue, a partir dessas construções de teorias efetivas, até mesmo dizer que com esse vetor de fundo, né, space light, você ainda, mesmo sendo conservador, considerar o vetor de fundo 0 e V, enxergar essa massa do fóton, tá? Eu preparei aqui uma animaçãozinha que eu vou querer mostrar aqui para vocês. Vou ver se eu consigo depois mostrar a diferença de quando uma onda viaja do vácuo e ele vai para um meio em que você tem a velocidade de grupo que é menor do que zero, que é exatamente isso que você tem aqui. Quando esse valor aqui é menos, tá vendo? Quando você tem uma outra direção de propagação, você tem uma velocidade de grupo que é menor do que zero, porque você vai ter esse valor que está aqui, menos esse valor vezes alguma coisinha que está aqui dentro, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Conseguem ver aqui a animação ou não? Não, né? Não, mas eu acho que não. Pode falar, João. Não, eu não tô vendo, não. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver o negócio aqui, então. Eu acho que é porque você está projetando a tela errada. Tenta projetar a tela da animação, não sei, do vídeo. Achei. Pronto. Agora sim. Tá vendo aqui? Então, olha só. Então, perceba que aqui está o vácuo. Então, aqui vai a onda. Tá vendo? Quando ela chega numa região em que ela tem uma região em que a sua velocidade de grupo é menor do que zero, como é aquele caso que nós encontramos, você vai ter que, olha como é que a direção de propagação da onda funciona. Tá vendo? É muito interessante isso. Isso aqui é Física 2, gente. Né? Isso aqui é Física 2, é MEC 2, para quem fez lá, né, os cursos lá. Isso é incrível como que a física clássica, né, a física da faculdade começa a influenciar nessas coisas muito mais complexas. Você consegue resgatar os conceitos quânticos, os conceitos mais absurdos que a gente tem em escalas mais entendíveis. E aqui você tem como que a onda se propaga em uma região, apenas uma região, em que você tem velocidade de grupo menor do que zero. Então aqui, ela chega nessa região que está aqui, tá vendo? E ela sofre essa deformação, e aí ela fica completamente diferente. Se a onda aqui ela se propaga no vácuo que está aqui, quando ela passa em um meio em que existe velocidade de grupo menor do que zero, ela muda totalmente a sua forma, tá? E isso aqui
esse tipo de fenomenologia é o tipo de fenomenologia que alguns astrônomos observaram em estrelas de nêutrons, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui, acho que é um resultado, né, da birrefringência. E aqui está o artigo linkado aqui, depois vocês podem olhar com mais detalhes, tá? A observação dessa birrefringência, tá, do vácuo em estrelas de nêutrons. Porque acontece, como a escala de Planck é uma escala muito alta por conta, né, desses operadores que violam Lorentz, então você precisa de ter um campo, esse vetor de fundo, esse vetor V de fundo pode ser um campo magnético, nesse caso é um campo magnético que é causado por um magnetar. Esse campo magnético ele é muito forte, né? O magnetar é uma estrela de nêutron muito densa, tá? que possui um campo magnético super, super grande, é um dos maiores campos magnéticos de todo o universo, e aí os astrônomos conseguiram observar esse fenômeno da birrefringência em uma região, como está aqui mostrada, ó, tá vendo? Bem próximo da atmosfera da estrela, em que essas linhas de campos conseguem, de alguma maneira... Acho que a gente não está vendo o que você está vendo. Ah, não está vendo? Ah, acho que eu estou vendo aqui agora. Espera um pouquinho, então. Ah, acho que agora foi. Foi? Foi. Ah, perfeito. É isso mesmo, então. Tá ok. Então, bom, voltando, aqui mostra para nós, né, digamos assim, aqui tem uma fatia do espaço em que acontece, que é vácuo, esse plano que está aqui, essa fatia, esse corte, é o vácuo, tá? E aqui você tem um campo magnético que permeia essa fatia que está aqui, que é um campo magnético muito intenso, muito forte esse campo magnético, tá? E aí o que acontece? Os spins, as orientações que estão aqui, né, dessa luz que viaja da estrela de nêutrons até a Terra, nesse pequeno espaço aqui acontece, né, a polarização. Então tudo vai se orientar a partir de um determinado local. E isso aqui é uma coisa realmente fantástica, você conseguir enxergar... Oi? Licença, Matheus. É só avisar que você tem mais uns 5 minutinhos? E aí depois... Sim, já está acabando já. Abre para as perguntas, valeu. Desculpa. Tá ok, tá bom. Tudo bem. Bom, e aqui você pode ver mais detalhes sobre, né, nesse artigo aqui, sobre a birrefringência, ok? Uma informação, né, adicional, grupos brasileiros que fazem pesquisa com quebra da simetria de Lorentz, para quem tiver mais interesse, né, o grupo do Maranhão, da Federal do Maranhão, se não me engano é o professor Schrecker, Marco Schrecker, acho que é um alemão, aqui o grupo do professor Petrov, tá, da Paraíba, e o CDPF, que é o grupo do professor Relael, tá? Mais informações sobre esses assuntos, sobre teorias efetivas, vocês podem encontrar aqui no Professor Global, que é essas aulas que o professor Relael disponibiliza em teoria de campos efetivas, né? E aqui vocês podem encontrar mais detalhes sobre... Tem mais coisa aqui que eu não abordei, como, por exemplo, o tensor energia-momento, que também vai sofrer também modificações por conta dessa anisotropia do espaço-tempo, né? E aí o tensor energia-momento, ele deixa de ser simétrico e passa a ser antissimétrico. Então, tem muitas propriedades que você pode encontrar por conta dessa anisotropia do espaço-tempo, ok? Obrigado, e é só isso. Valeu, Matheus. Valeu. Parabéns pela apresentação. Foi muito maneiro. Obrigado. Agora a gente abre para as perguntas. Então, é isso aí, pessoal. Hora de massacrar o Matheus com pergunta. Eu tenho uma pergunta. Matheus, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Quem está falando aí? É o Rui. Prazer. Oi, Rui. Fala, Rui. Tudo bom? Prazer, meu querido. Cara, queria pedir primeiro desculpa, porque eu não sei se você já falou essa informação. É um pouquinho mais para frente, depois de Chern Simons.
ali, aí mesmo, nesse vetor de fundo. Você falou que esse vetor de fundo é quem quebra a simetria de Lorentz, correto? Isso. Em uma teoria de campos em matéria condensada, por exemplo, eu consigo imaginar a origem desse vetor de fundo, mas numa teoria de campos fundamental, você falando em uma partícula só, qual seria a origem física desse vetor de fundo? O que quebraria a simetria de Lorentz? Tipo, fisicamente. Exatamente. Então é isso que é a busca por uma teoria mais fundamental, entender de onde que vem esse vetor de fundo aqui, o que é esse vetor de fundo, é um dos grandes desafios, né, para a física das interações fundamentais. Você entender aonde que está vindo isso. Porque, no caso, como eu disse para vocês aqui, né, aqui você tem essa Lagrangiana aqui de Chern-Simons, existem vários outros modelos que descrevem, tá? Isso aqui é um modelo, digamos, mais macroscópico, né, que é o que faz aquela dedução na astrofísica. Mas você pode ter, inclusive, violação da simetria de Lorentz, né, esse vetor de fundo C, aqui na Terra. Você pode ter materiais magnéticos aqui na Terra que podem também violar a simetria de Lorentz. Então, há uma gama de possibilidade de interpretações para o que seja esse vetor de fundo. Tá? Do ponto de vista mais fundamental, ele pode advir realmente de uma escala maior, né? Ele pode ser uma outra partícula, tá? Ele pode ser digamos assim, a teoria das dimensões extras, que é um assunto que eu tenho muita curiosidade, ele também pode ser incluído a partir desse vetor de fundo, e que ele dá um caráter de anisotropia no espaço-tempo microscópico, não um espaço-tempo muito grande, tá? Mas uma anisotropia no espaço-tempo que está na escala de Planck, que é onde a teoria das dimensões extras atua, você pode ter esse vetor de fundo também que está aqui. Então, esse vetor de fundo ele pode ser, por exemplo, né, essa dimensão extra que está fazendo com que a simetria de Lorentz pode ser quebrada. Então, há muitas interpretações que não é apenas um campo magnético, tá? Mas quando você pode ir, por exemplo, para dimensões muito maiores, 4 dimensões, 5 dimensões, esse vetor de fundo ele pode ser, né, um tensor, pode ser um tensor de rank 4, rank 5, ele pode ser uma corda, entendeu? Pode ser uma supercorda, pode ser uma brana. Então, muitas e outras interpretações que você pode dar para ele. Tá, entendi. A sua resposta me fez outra pergunta. Sim, pode ir. Tá tendo retorno, pelo menos eu Rapidinho, mais cedo, quando o Rui falar, ou quando alguém falar, é legal você mutar aí, e aí depois você responder, porque tá dando retorno da nossa voz. Se ele mutar, ele não ouve. Desculpa. Tá, ok, vou mutar aqui então. Não, ele me ouve, mas eu não ouço, a gente não ouve ele. Enfim, quando terminar a pergunta, ele abre o microfone. Então, você deu a entender que esse vetor de fundo tem várias interpretações dependendo de quem está procurando. Então, pensando no modo do ponto de vista experimental, o pessoal já observa a quebra de simetria de Lorentz? Porque você me deu a entender esse ponto, que se tem interpretações várias nesse vetor de fundo, o pessoal já observa uma fenomenologia nesse sentido, de ter uma quebra de simetria. É correto eu pensar isso? Então, até hoje, não encontraram indícios de violação de simetria de Lorentz. Por conta dessa pequeníssima, a gente não tem ainda sensibilidade em alguns detectores de conseguir encontrar esse vetor de fundo e essa possível identificação do vetor de fundo. Porque é o seguinte, se você, como eu tinha falado antes, se você viola CPT, você também está violando a simetria de Lorentz. Mas como é que você viola a simetria de Lorentz? Você tem que ter um vetor de fundo que dá esse caráter anisotrópico no seu sistema. Então, você tem que encontrar várias outras medições, né? Que não é só encontrar partículas que violam CPT, mas encontrar uma possível interpretação para esse vetor de fundo que viola Lorentz e que viola CPT. E aí você pode dizer assim, ainda não conseguiu descobrir, de fato, uma possível violação da simetria de Lorentz que fosse realmente comprovada. Esse caso que está aqui da birrefringência do vácuo, tá? Ele pode ser um fato de que você encontre, sim, violação da simetria de Lorentz. Só que observar a birrefringência do vácuo não quer dizer que você está violando Lorentz,
tá? Mas viola Lorentz, você pode sim, quando você viola Lorentz, você encontra birrefringência do vácuo, mas no contrário, às vezes você não tem. Então, conseguir entender que não só a birrefringência do vácuo foi encontrada, mas saber que isso advém de uma anisotropia no espaço-tempo causada pela violação da simetria de Lorentz, isso é uma pergunta ainda em aberto. Entendi, cara. Tudo bem. Beleza. Obrigado. Ô, Macedo, eu queria perguntar uma coisa que, na verdade, ficou um pouco confusa, mas começou a esclarecer um pouco agora no final. Volta na motivação, no slide da motivação, para quebrar a simetria de Lorentz. Esse aí. Você passou. Mais um pra frente? Aí. Ficou uma coisa confusa no slide, quando você falou, eu não entendi muito bem. Você está falando que uma das motivações ali é a existência de uma anisotropia espaço-temporal. Eita! Anisotropia de espaço-temporal, correto? Tá, beleza. Só que você fala ao mesmo tempo que o espaço-tempo ele tem uma isotropia, ele não é anisotrópico para determinar escala. Então, isso é uma coisa que ficou meio confusa, porque a gente sabe que o espaço-tempo ele não possui uma direção privilegiada, então isso quer dizer que ele não é anisotrópico. Você entende? Foi uma nomenclatura, eu não sei se você se confundiu, se eu me confundi. Se eu falei isso, então pode ser que eu tenha realmente me equivocado, mas não. A existência de uma anisotropia espaço-temporal, ela é a principal motivação da violação da simetria de Lorentz. Então não importa a escala de energia. Está procurando uma anisotropia espaço-temporal que vai ser uma forma de comprovar a quebra da simetria de Lorentz, é isso? Isso, exato, mas em escala maior, porque a escala que a gente vê aqui agora, a escala do modelo padrão, a gente não consegue encontrar violação da simetria de Lorentz, apenas se essas escalas de energia forem muito grandes. Mas a gente não tem ainda como fazer um acelerador que tenha uma energia de centro de massa de 10 elevado a 19 GeVs. Então não tem como você fazer isso. Agora, o que a gente faz? Modelo padrão estendido. Construímos teorias em que nós conseguimos interpretar, né, resgatar, né, digamos assim, valores, né, e algumas características dessas energias muito grandes em escalas menores. E é isso que, usando desse arcabouço da teoria de campos efetiva, nós conseguimos resgatar esses efeitos em teorias mais fundamentais em teorias que não são fundamentais. Entendi. Não, tudo bem, eu entendi, valeu. Talvez eu tenha pergunta a respeito da transformação ativa que você fez ali, mas eu tô tendo que digerir ainda tudo que você falou. Eu vou deixar outra pessoa passar. Valeu, obrigado. No começo é um pouco complicado realmente de você acreditar, porque, cara, você transforma o sistema, mas o vetor de fundo não faz parte do sistema, mas isso é muito óbvio, porque você pode fazer isso em qualquer lugar, você pode fazer isso aqui, na sua casa, né? Você pega um vetor e você observa, você vai violar Lorentz dessa maneira, né? Mas o problema é que nós estamos tentando construir tentando buscar isso a partir de uma física mais fundamental. Sim, entende? Como você falou, o pessoal não sabe ainda o que é esse vetor de fundo, né? Então é até meio estranho de eu tentar pensar aqui, mas... Isso, exato, isso mesmo, isso aí. Não, valeu, obrigado. Oi, posso fazer uma pergunta? Óbvio. Manda ver. Não sei se eu entendi, cara, se eu cheguei um pouquinho atrasado, mas então para esse fenômeno de anisotropia espaço-temporal está ligado à birrefringência, não é isso? Você comentou lá na frente. Isso, ele pode estar ligado sim à birrefringência, exatamente. Tá, eu não sei se eu perdi algum pedaço, mas assim, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, eu não sei, tá? Eu acho que esse negócio, essa história de birrefringência acontece em eletrodinâmica não linear, né? Então, aí a pergunta que eu faço é a seguinte, propor existência de uma anisotropia espaço-temporal é propor uma eletrodinâmica não linear?
Também. A anisotropia, a existência de birrefringência do vácuo, ela vem principalmente, a gente enxerga mais facilmente em eletrodinâmica não linear, tá? Mas o caso da nossa eletrodinâmica de Carroll-Field-Jaquil, ela é uma eletrodinâmica linear que ela também pode ter birrefringência do vácuo sem nenhum problema, tá? Não tem um problema, não é apenas, não é excludente, né? Você tem birrefringência do vácuo, então você está fazendo eletrodinâmica não linear. Não, você pode ter uma eletrodinâmica que também é linear com birrefringência. Entendi. Beleza, valeu. Tem mais alguma pergunta para o Matheus? Natan, você vai fazer a sua pergunta? Eu queria o Walter ver se ele tem uma pergunta aí. Tenho. E aí, Walter? Tranquilo, vamos lá. Pelo que deu para entender pelos comentários e pelo que você apresentou, esse vetor de fundo que você, pelo menos o que diz nesse paper que você está apresentando, esse vetor de fundo seria o responsável por trazer a anisotropia do espaço-tempo, correto? Se eu entendi direito. Isso aí, correto. Correto, tá. Então, ficou um pouco confuso, porque você disse que existe uma anisotropia do espaço-tempo, mas isso só tem impacto nas partículas e não no observador. Eu não sei se eu entendi direito o comentário que você fez um pouco mais à frente, né, quando você disse que ele interfere, ele não interfere no observador, no experimento, mas em si nas partículas, que somente as partículas que sofrem o efeito da anisotropia do espaço-tempo. De uma maneira geral. O que acontece é que o efeito da violação da simetria de Lorentz, ele não é causado por uma rotação passiva. Se você mudar de observador, você vai enxergar o vetor de fundo e o seu conjunto de campos iguais, equivalentes. Se você fizer uma rotação, se você fizer um boost, tá? Rotação passiva. Mas, se você fizer uma rotação ativa ou uma transformação de partículas, você vai obter a quebra da simetria de Lorentz a partir dessa rotação ativa. Ou seja, vai transformar localmente os campos, tá? O campo A e o campo F. O vetor V, ele é um vetor de fundo, tá? Ele é um vetor que não está atrelado ao sistema, ele não tem dimensão, ele não tem dinâmica própria, tá? Ele não tem, acontece, quando a gente faz uma transformação de Lorentz, nós fazemos uma transformação de Lorentz nos campos, e o vetor V não tem caráter de campo. Entendeu? Mais ou menos. Não, eu tenho que digerir um pouco a informação também. Esclareceu bastante algumas perguntas também, mas é interessante, porque quando você volta, eu acho que um pouco no slide, um pouco mais à frente, que você explica isso daí, esse slide próximo, esse caso, quando você faz a transição de um para o outro. Então... Esse aqui, né? Uhum. Então, no caso, você também disse também que esse efeito da anisotropia, ele seria possível de ser identificado se você tivesse fótons que viajassem algumas dezenas de anos-luz. Pelo que se entende, pelo que você leu, que você estudou, seria possível analisar essa anisotropia do espaço-tempo em colisores de partícula? E como é que poderia ser feito isso? Então, eu acho que no momento não é por causa da nossa escala de energia atual. Tá. Mas assim, isso eu estou colocando uma questão prática real. Você pega, por exemplo, um detetor lá de 15 metros de comprimento e 15 de altura, por exemplo. E seria possível em 15 metros você conseguir analisar essa anisotropia, ou a escala de distância é muito pequena para se conseguir detectar alguma coisa parecida com isso? Então, não só a escala de distância é pequena,
você pode sim encontrar efeitos de violação de simetria de Lorentz, anisotropia no espaço-tempo causado em aceleradores, mas é porque a escala de energia ainda é muito baixa. Ou você tem uma escala de energia muito alta, ou, né, porque o que acontece? Esse vetor de fundo aqui, para acontecer essa polarização do vácuo, que nós chamamos, e por exemplo, aqui, nessa região que está aqui, ó, pensa aqui, ó, nessa região que está aqui próximo do vetor de fundo V, essa região aqui do espaço aqui é uma região anisotrópica, mas uma região distante aqui, né, desse campo F, a F não é anisotrópica, mas aqui, por exemplo, ele pode ser anisotrópico, tá? E aí acontece, essa região que está aqui perturba o vácuo. E aí quando eu venho daqui para cá, por exemplo, eu tenho esses efeitos que estão aqui, mas é o seguinte, esse vetor de fundo, ele é muito, muito intenso. Ele é muito, muito intenso da vez que nós conseguimos enxergar os efeitos da birefringência do vácuo e, consequentemente, violação da simetria de Lorentz por conta dessa intensidade alta do vetor V. Mas em aceleradores, esse vetor V, às vezes, ele é muito pequeno. Já pensou um campo magnético de uma partícula, né? Sei lá, a sua massa, não sabemos qual seria a interpretação desse vetor V para os aceleradores. Então, você precisaria de aumentar a sua escala de energia. Aumentando a sua escala de energia, você pode se aproximar cada vez mais da escala de Planck. Esse vetor de fundo aqui, ele consegue dar um caráter de intensidade com que ele consiga suprir, né, os efeitos da escala de Planck por conta dessa construção que você faz em teorias efetivas para violar Lorentz. Então, ou você aumenta muito a escala, mantém o vetor de fundo pequeno. Ou você mantém uma escala de energia mais baixa, mas sobe muito o vetor de fundo. Então, são esses desafios que ainda tem que fazer. Entendi. Tem alguma previsão, no artigo traz alguma previsão de escala de energia para colisão, para começar a observar esses efeitos? Sim, isso é muito boa essa pergunta, porque é o seguinte... isso é muito bom, porque o que acontece? Lembra que eu falei com vocês desse deserto que está aqui, né? Você não consegue encontrar violação de simetria de Lorentz aqui, mas você consegue encontrar violação da simetria de Lorentz aqui em cima, somente aqui nessa escala mais alta, tá? E aí o que acontece? Isso vai trazendo, né? Vai trazendo um pouco das informações que você tem aqui, daqui para cá. Quanto mais você vai subir na escala de energia, mais você vai se aproximando da escala de energia, da escala de Planck, e aí você consegue ter informações cada vez melhores e mais precisas. O problema é que é o seguinte, você até hoje, você não... É muito difícil de você encontrar uma previsão de qual seria a escala de energia necessária para você violar Lorentz, dado um modelo efetivo, e você usando o SME, encontrar os efeitos dessa escala de energia mais alta em energias mais baixas. Então, ainda há muita complicação de você conseguir dar esse caráter observacional do que seria o vetor V ou o tensor V, a gente ainda não sabe, né? Como eu tinha mencionado, esse vetor V ainda é um parâmetro muito difícil de poder ser interpretado do ponto de vista das interações fundamentais. Tá? E ele vai dar para nós uma indicação de qual teoria é a teoria mais fundamental. Tá? Então, é uma briga, uma corrida aí. Tá? SUSY é a teoria mais fundamental? Cordas, grande unificação, né? Loop quantum gravity? Ninguém sabe. Então, a escala de energia, para isso, é acima, pelo menos, acima da escala de energia de SUSY. Daí para cima... Você pode, com certeza, ter indícios de violação da simetria de Lorentz, né, em algumas observações. Mas trazer esses efeitos ainda é muito complicado por conta dessa supressão da massa da escala de Planck. Tranquilo, obrigado pela explicação. Mais uma vez, parabéns pela apresentação, Matheus. Macedo, oi. Tá me escutando? Beleza. Bom, isso aí é um tema bastante complexo, ao meu ver. Desculpa. E eu só para saber mesmo se eu entendi ou não,
a causa da quebra de simetria é por conta desse vetor de fundo. Então, né? Se ele não existisse, não tem quebra da simetria. Tá. E a quebra dessa simetria, ela acontece a partir de 10 a 16 GeV, que você está falando assim, 10 a 19, né? A descrição desse vetor, a gente pode então descrever esse vetor de fundo em termos de um parâmetro de escala de energia. Não sei se você chegou a comentar sobre isso ou não. Você só botou esse Vmi como sendo um vetor 0 e V, né? Como é que ele é descrito de uma forma um pouco, sei lá, mais aberta, mais em termos de alguma escala de energia, né? Porque abaixo dessa escala, né, sei lá, 10 a 13, ele não tem, né? Então, geralmente quando a gente descreve uma teoria efetiva, bem, pelo menos do que eu leio, a gente descreve algumas coisas em termos de algum parâmetro, né? De alguma escala que filtre a nossa teoria, né? Então, abaixo daquela energia, essa teoria não vai funcionar, né? Não é o que a gente está trabalhando, e acima dela vai. Você sabe dizer se a gente pode introduzir alguma escala nesse vetor aí, então? Sei lá. Então, é exatamente isso que o SME tenta fazer, né? É encontrar realmente essa escala mais baixa desse vetor de fundo. O interessante seria da gente conseguir ter aceleradores que, né, tivesse energia suficiente a 10 a 19 GeV, mas a gente consegue no máximo, né, a 13 TeV de energia. Então a gente peca um pouco por isso, né? Essa questão de a gente está agora com 10 a 3 GeVs, né? Caminhando lentamente para 10 a 4 GeVs. Então, de 10 a 4 GeV até 10 a 19 TeVs são 15 ordens de grandeza. Então, 15 ordens de grandeza, a geração de todos esses aceleradores até a gente chegar aqui demorou muito tempo. Então, você conseguir fazer um acelerador que está no nível da grande unificação ou de gravitação quântica seria perfeito, porque aí você não teria problema com escala de energia desse seu vetor de fundo. Mas como você precisa trabalhar com o que você tem, você usa esse SME. O que o Carroll Field e Jacquiel fizeram é exatamente trazer um pouco desse caráter, né, digamos, de altas energias, né, esse caráter acima aqui, ó, que está no modelo padrão, da escala de energia do modelo padrão, em energias um pouco mais baixas, tá? Isso aqui é o que eles tentaram fazer. Trazer essa interpretação do vetor de fundo nessa escala de energia mais baixa. E, consequentemente, entender que, tentar descobrir que essa birrefringência do vácuo causada por essa estrela de nêutron foi causada pela violação da simetria de Lorentz por causa do vetor V de fundo, que é o equivalente ao campo magnético, é o que nós trazemos essa escala de energia de uma física mais fundamental para a física do modelo padrão. Tá? Então, é isso que nós estamos tentando resolver, fazendo mais medidas, né, digamos assim, dessa estrela de nêutrons, até de outras estrelas de nêutrons. É importante para a gente conseguir provar de que existe sim uma anisotropia que causa a birrefringência do vácuo, e essa birrefringência do vácuo ela é causada pela quebra da simetria de Lorentz. Beleza. Valeu aí, parabéns pela apresentação, mano. Bom, pessoal, mais alguma pergunta para o Matheus? Opa, vocês estão me ouvindo? Estou sim, Bruno. Então, eu acabei esbarrando com alguns problemas, né? Eu trabalho indiretamente com o CFJ, né? Mais com o Axion, mas é correlato. Mas tem uma sutileza que inclusive eu e Marcelo, o professor Marcelo, a gente discutiu muito sobre isso, que é uma sutileza que eu não sei se, é pouco discutido, que na verdade esse VMI é uma consideração, não é uma pergunta, tá? É porque eu estou dando meu testemunho aqui, porque assim, esse VMI, né, na verdade ele tem que ser entendido, para isso fazer um pouco de sentido, como acoplamento, né? Porque se esse VMI fosse um quadrivetor lato sensu, isso não violaria Lorentz, né? Porque a estrutura é Lorentz invariante. E aí o que o pessoal entende é que esse VMI é uma maneira, digamos assim, né? Para a coisa fazer sentido, esse VMI é como se fosse um conjunto de acoplamentos escritos de uma maneira covariante, mas em que cada componente
em si, né, não muda, porque se cada componente mudasse tal como, sei lá, um quadrivetor PMI, né, isso seria Lorentz invariante. Isso é só um detalhe que passou batido e o Marcel trouxe, eu achei, já faz um tempo e eu achei legal colocar aqui para vocês. Fala devagar. Fala devagar. Fala devagar mesmo, porque vamos voltar aí. Desculpa. De fato, não, isso que o Rodrigo Bruni, né, que abordou, né? Isso. Desculpa se eu falei muito rápido, que eu fiquei animado. Não, é muito pertinente. De fato, se você tem toda a razão. Ele tem que ter esse caráter aqui, que você explicou. Inclusive, você falou nesse caráter de constante de acoplamento, mas é porque na literatura, eles pedem que você coloca, aqui, ó, qualquer coisa que você for fazer, né, com o vetor de fundo, você bota, na verdade, o nome como KAF-MI, onde significa que esse KAF acopla o A com F, né? Então, de fato, você tem toda a razão, sim. Pessoal, mais alguma pergunta para o Matheus? Peraí. O moleque tem razão, mas eu não entendi. Repete aí, Bruni. Como é que tu falou aí? Ou Matheus, alguém repete aí, eu não entendi. Acho que eu vou deixar com o Matheus roubar o protagonismo dele, até porque eu acho que não pode falar. Protagonismo, não, pode explicar, já que você tem até meio mais gabarito do que eu para falar sobre essas coisas, sinta-se à vontade, pode explicar. Não, eu não tenho não, na verdade, mas tanto é que foi um embate entre eu e o Marcelo até a gente chegar a esse consenso. Mas assim, a questão é a seguinte, o Rui, porque imagina que esse VMI fosse um quadrivetor, um PMI, digamos assim, né? Ou até um XMI da relatividade restrita, né? Quadrivetor, por definição, ele se transforma, cada componente dele, de uma maneira específica, de tal maneira que a estrutura tem uma maneira Lorentz invariante de se transformar, né? Independente de como você escreve. Então, quando você escreve VMI, F-mini, se esse VMI for um quadrivetor lato sensu, quando você faz um boost de Lorentz, né, aquele, né, de livro-texto, né, ele se transformaria junto com o F-mini, então essa estrutura toda ficaria Lorentz invariante, entendeu? Até porque ela está contraída e tudo mais, né? Não tem nenhum índice, nada estranho, né, digamos, do ponto de vista de índice. Mas acontece que esse VMI, ele é constituído em termos de coisas que não mudam quando você faz transformação de Lorentz, de tal maneira que, por mais que tenha a cara de Lorentz invariante, tem uma estrutura Lorentz invariante, é só uma maneira Lorentz invariante de escrever algo porque é mais conveniente, mas que cada entradazinha desse VMI não muda, então por isso que viola Lorentz, é isso que eu quis dizer. Sim, mas fracassei na didática. Mas você disse que é escrito em constante de acoplamento? Coleção de constante de acoplamento. Desculpa, não. Pelo que eu entendi, você disse que eram coleções de constantes de acoplamento. Exato. É uma maneira de ver, que foi até o que o Matheus falou, que na literatura mais moderna, né, antigamente se usava XI, V e tal. Na literatura mais moderna se chama isso de KAF, para deixar claro que isso é uma constante de acoplamento entre o A e o F, né, se você olhar na Lagrangiana. Então, é uma maneira de ver, né? É como se fosse uma maneira de escrever uma coleção de constantes de acoplamento de uma maneira covariante. Entendi. Não sei se o Matheus concorda, eu falei besteira. Faz um pouco mais sentido para mim, porque eu tava achando muito estranho. Não, concordo. Faz sentido, sim. E não fazendo ver. Desculpa, Natan, repete, isso até que faz mais sentido para mim, porque eu tava achando muito estranho você fazer a transformação ativa só no sistema, mas não modificar o V, sendo que eles estão acoplados. Então, foi por isso que eu resolvi fazer esse comentário, porque eu vi que algumas pessoas ficaram confusas, porque foi uma confusão que eu também tive, o Breno também, se estiver aí, a gente estudou isso junto, de certa maneira, e a gente meio que ficou meio confuso, e aí o Marcelo veio com essa solução, na verdade, com essa solução, que na verdade esse V, isso tem cara de Lorentz invariante e é misleading no final do dia, né? Não, entendi. Não, valeu. Estou satisfeito também. Pode acabar. Beleza, pessoal. Então vou encerrar a gravação por hoje. Matheus, gostaria de parabenizar de novo. A apresentação foi muito boa.